Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo. Estou mais uma vez aqui com o Daniel para fazer mais um Ações em Foco, tá? Só queria deixar dois recados antes. O primeiro, né, em relação a essa questão de recomendações e análise de ações, né? Nós lá na Capitalismo temos, aqui na Capitalismo nós temos dois produtos, né, voltados para essa parte de ações. O Invest em Ações, que é um produto voltado para o longo prazo, são análises e recomendações, sejam de ações boas pagadoras de dividendos, small caps, ou que tem um forte potencial de alta já no médio prazo, e também o Full Trader, que é de operações em bolsa. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, para vocês darem uma olhada dos nossos produtos, e também na parte dos relatórios grátis. O site tem bastante coisa para vocês acompanhar, né, muita coisa de material, né, a gente coloca uma quantidade grande de relatórios, tem a parte de relatórios grátis, se vocês quiserem entender como é que funcionam as análises, é interessante acompanhar também. Tá? A ação que nós vamos conversar hoje, na verdade, que o Daniel vai falar a respeito, é do Banco do Brasil. Eu sei que é um assunto bem polêmico aí, falar do Banco do Brasil, né? Porque como é uma empresa estatal, né? Quem manda é o governo, né? Nós sabemos da série de ingerências que tem na empresa. Quem acompanhou aí nos últimos anos a Petrobras, por exemplo, pôde perceber, né, o quão mal isso acabou foi para a Petrobras, né, essa ingerência do governo, não só essa questão da Lava Jato, mas a questão de preços, enfim. Tá? E é um questionamento que é sempre feito, né, Daniel? No Banco do Brasil é a mesma coisa. Né? A gente olha aí, se botar o balanço dos bancos lado a lado, a gente vê como o Banco do Brasil perdeu espaço nos últimos anos, né? E ele é um banco muito maior assim do que os outros, né? Do que Itaú, Bradesco, mas ele perdeu muito espaço, né? Mas também tudo tem os dois lados, né? Tem o lado que é ruim, né? Porque tem ingerência do governo, mas por outro lado tem o potencial também, porque se essa ingerência diminuir, ele pode, quem sabe, não ficar igual o Itaú, que é difícil, mas quem sabe dar uma emparelhada, né, o que já seria bastante lucrativo para quem vai comprar, para quem compraria as ações do Banco do Brasil. Então vamos ver o que o Daniel aí traz para a gente hoje. Opa, tudo bem, pessoal? Vamos falar aqui então hoje sobre o Banco do Brasil, dar uma analisada aqui nos resultados da empresa, né, no último resultado divulgado aí no fechamento de 2017. Então, para fazer isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo aí? Tá, deixa eu só mudar aqui deixa eu só mudar a captura aqui, que eu acho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu dou um OK e mudo a captura. Deixa eu ver se tá melhor assim. Só um pouquinho. Tá. Assim tá melhor. Assim aparece a gente, ele aparece. Acho que dá até para aumentar um pouquinho, cara. Para quem for olhar no celular aí, ou quem é meio cego que nem eu, acho que ajuda. Assim aí dá para ver todo. Agora tá ótimo, ótimo, ótimo. Bom, então aqui temos alguns destaques, né, na divulgação do balanço aí, do resultado, em receitas operacionais aqui, em produtos bancários. A gente pode destacar que a receita ela teve uma queda aí de 0,5%. Né? Isso é muito em função da queda da margem financeira bruta e também sendo compensado aí pela questão das rendas de tarifas, aí, que é no caso de conta corrente e também com administração de fundos de investimento. Também vamos falar aqui, além dessa parte de receitas, um pouco sobre as despesas administrativas, né, que tiveram uma queda aí de 3,1%, né, que foi um dos principais fatores aí, juntamente com a provisão, né, de créditos de liquidação duvidosa, que são nada mais nada menos que a inadimplência. Né? Então, com a queda da inadimplência e a queda das despesas administrativas, essa queda na receita operacional, então, acabou sendo mais do que compensada e chegamos, então, a um crescimento no lucro líquido ajustado de 54%. Isso na comparação do fechamento de 2016 com o fechamento de 2017. Então, o Banco do Brasil ele é o principal administrador de recursos, né, de fundos de investimento aí do Brasil. Ele passou a administrar aí, com o fechamento de 2017, passou a ter aí mais de 860 bilhões de reais, né, sendo administrados, então com um crescimento aí
de 18%, né? E, além disso, melhorando a qualidade de seus serviços bancários, aí, principalmente em conta corrente, com investimento em tecnologia, eles conseguiram também aumentar seu rendimento aí com tarifas, né, com a cobrança de tarifas e com a prestação de serviços em conta corrente, sendo que em conta corrente, esse crescimento aí foi aqui, ó, de 6,2 bilhões para 6,9 bilhões, então com um crescimento de 11,7%. E, como eu falei, na questão da administração de fundos, como cresceu o montante administrado na casa de 18%, o rendimento com essa questão, com essa gestão, subiu 26,5%, de 5,4, arredondando, de 4,2, desculpa, para 5,3 bilhões. Então, esses são os destaques aqui na questão da receita com tarifas, né, que foi dentro ali das principais, que é a questão da margem financeira e da renda das tarifas. Essa é a que cresceu 9%. E em relação à margem financeira, né, que está diretamente relacionada aí com o spread, né, que é a margem que o banco tem entre captação e aplicação, que é a relação então entre o spread e a carteira de crédito, né? Então essa margem financeira ela teve uma queda de 2,5%, né? E isso muito em função da queda de empréstimos, basicamente, da queda do saldo da carteira de crédito, que ficou aí uma queda na casa de 3,8%. Então, eu separei aqui alguns pontos dentro dessa movimentação aí, né? O segmento de pessoa jurídica aí foi um dos principais fatores que contribuíram para a queda dessas carteiras, até como uma forma de se proteger contra riscos relacionados à inadimplência, né? Principalmente no que diz respeito aí a financiamentos e empréstimos para capital de giro de micro e pequenas empresas. Então, no segmento de pessoa jurídica, essa redução foi de 9%, aí, girando na casa de 29 bilhões, né? E no segmento pessoa física, a gente observou um crescimento na carteira, mais voltada aí para empréstimos de menor risco, né? Que seria aí crédito consignado e financiamento imobiliário, que aí seriam financiamentos, empréstimos, em que o banco ele teria mais garantias, né? Então, o banco acabou melhorando a qualidade de sua carteira, mesmo reduzindo a carteira de crédito, principalmente na questão da pessoa física, né? Então, ele reduziu o financiamento de veículos em 28% e empréstimos para pequenas e microempresas, na casa de 32%, que no caso de micro e pequenas empresas, como eu falei, é a questão do financiamento para capital de giro. Então, em relação ao agronegócio, que é outro segmento aí que a empresa atua, inclusive é a principal fornecedora de crédito para a área rural, aí, então teve um crescimento de 1,3%, principalmente pelo crédito rural, com queda em empréstimos para agroindústria, né? Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, está bem desenhada essa queda da carteira ampliada aqui, que já conta com títulos e valores mobiliários privados e garantias prestadas, além de créditos concedidos e leasing, né? Então, aqui é uma visão ampliada da carteira de crédito, que, como a gente pode ver, teve uma queda de 3,8% de dezembro de 2016 para dezembro de 2017, mas é um movimento que diminui a quantidade, mas melhora a qualidade. É inevitável isso. Que eu acho que é a coisa mais questionável sempre do Banco do Brasil é a qualidade, né? Mas é uma necessidade, até pela questão da inadimplência. Sim. Foi uma movimentação necessária do banco. Em relação às captações, né, através de emissão de títulos, por exemplo, obviamente, diminuindo a carteira de crédito, diminuindo os empréstimos, o banco ele reduziu as captações também, né? Reduziu as captações, inclusive, mais, né, em termos percentuais do que empréstimos. Ela reduziu, então, aí na casa de 5,5% as captações comerciais, com destaque para a queda de 28% na emissão de LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, no montante aí de 36 bilhões, então, foi essa redução. E também uma redução de 4% em depósitos a prazo, totalizando, então, 8,5 bilhões de diminuição. Todo esse movimento ele foi parcialmente compensado
pelo crescimento de 5,6% em poupança, também aí com um valor de 8,5 bilhões, mas aí um valor de crescimento. Então, novamente aqui nós temos... Até fazendo um parênteses, o ano passado, acho que depois de 2 ou 3 anos, foi o primeiro ano que a poupança teve aporte líquido, né? Teve mais aportes do que resgates, né? Antes que o pessoal nos xingue, ninguém está falando de colocar dinheiro no Banco do Brasil, poupança, mas é vendo em termos de rentabilidade o que o banco pode trazer para a gente que é sócio do banco, né? E, bom, aqui tem o gráfico aqui mostrando 5,5% de queda aqui, de 613 bilhões para 579 bilhões, a queda de captações comerciais, então, e também aqui destacado por segmento, né? Depósitos a prazo, à vista, LCAs, LCIs. Então, de uma forma geral, a captação comercial é isso aí. Em relação lá, voltando ao resultado, né? Outro fator aí que contribuiu para o lucro, né? Para o lucro de mais de 54%, crescimento de mais de 54%, foi a queda da provisão, né? Da estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa, que é a expectativa de inadimplência para 2018, que o fato gerador, que é o empréstimo, já foi realizado, então a empresa faz aí uma estimativa para esse tipo de despesa, que no caso é o PCLD. Então, é o menor PCLD desde 2015, o que mostra aí uma reversão naquela tendência da crise financeira, aí, da crise do Brasil de uma forma geral. Então, com a queda da inadimplência, o PCLD ele teve aí um decréscimo de 25%, saindo da casa de 7,4 bilhões para 5,6 bilhões, o que contribuiu e muito para o crescimento do lucro. Então, de uma forma geral, essa aqui é então a relação de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E outro ponto aqui, então, são as despesas administrativas, né, que está diretamente ligado aí com a eficiência da empresa, né? Então, a empresa ela reduziu e muito, né? O percentual ele não mostra muito isso, porque é um percentual de 3,1%, mas é um montante relativamente elevado dentro da receita, no que ele contribui dentro da receita, né? Ele gira em torno aí de 38% da receita. E então a gente pode observar aqui uma queda forte nas despesas de pessoal, né, que saiu de 5,2 bilhões para 4,8 bilhões. Então, de uma forma geral, a empresa ela conta com despesas administrativas de 38,1 para cada R$100 oferidos aí com receita de produtos bancários, sendo que esse aqui é chamado o índice de eficiência, que veio lá da casa de 39,7 no final de 2016 para 38,1, então agora um ganho aí de 1,6 ponto percentual, 160 pontos base, né, nesse índice de eficiência. Então, de uma forma geral, em relação aos resultados é isso, né? Até eu vou puxar lá para cima o resultado para o pessoal poder observar essa questão, né? A gente falou aqui, então, sobre as receitas operacionais, né? As receitas com produtos bancários, a margem financeira bruta, que está relacionada à questão dos empréstimos, né? Da carteira de crédito, as rendas de tarifas, que tem influência dos rendimentos com tarifas em conta corrente, e também as rendas com administração de fundos. Também falamos sobre despesas administrativas, que acabamos de falar, né? E aqui a relação de despesas pessoal, que é um valor elevado aqui, 20 bilhões para 18 bilhões, é uma movimentação interessante, uma queda de 6,2%. E também falamos de provisão para créditos de liquidação duvidosa, teve uma queda aqui de 31 bilhões para 25 bilhões. Então, de forma geral, mostra aí como a empresa está mais preocupada em entregar valor para o acionista, né? A gente sabe que não, como eu falei, não dá para comparar com o Itaú, tu sabe melhor do que eu, mas é justamente buscar ter uma rentabilidade maior, né? Que está o potencial do Banco do Brasil, né? Mas quanto aos resultados, de uma forma geral é isso, né? Só puxar aqui para baixo para a gente ver em relação às ações, né? Só um
uma visão geral, a gente fez uma recomendação para as ações do Banco do Brasil, para as ações ordinárias, com um preço-alvo fixado aí em R$ 50,5. Então, de acordo com o preço, com o fechamento de hoje, aí, tem um potencial ainda de retorno de 19%, sendo que já rendeu 41,5% na carteira crescimento, que é a nossa carteira de análise fundamentalista, desde 31 de agosto de 2017, notadamente neste ano, né? Esse ano foi onde a ação deslanchou aí. Então, no mais aqui, quanto ao Banco do Brasil, é isso aí. É isso aí, pessoal. Acho que deu para perceber bem, né, qual é o intuito, né, dessa recomendação, né, por parte do nosso setor de análise fundamentalista, é pegar justamente a recuperação, né, um case de recuperação, assim como nós vimos da Petrobras, né, que é uma empresa que estava jogada às traças, né, uma ingerência política absurda, até na parte da formação de preços mesmo, começou a fazer uma série de desinvestimentos, mudou a forma de gerir a empresa e os resultados estão aparecendo. A gente sabe que veio com prejuízo bilionário, mas operacionalmente melhorou. A gente tem o caso da Gerdau também, a mesma coisa, e outras ações. Então, uma parte da carteira de ações, para quem pensa no longo prazo, também é interessante pensar em ativos de recuperação, até porque boa parte daqueles ativos que todo mundo está vendo que eles são muito bons e eles estão entregando um retorno muito alto, como o caso do Itaú, como o caso da Ambev e outras ações, as ações estão mais caras, né? Hoje elas estão num patamar mais elevado, né? Então é interessante fazer esse mix dentro da carteira também, como o Daniel falou aí, o Banco do Brasil é uma boa opção, né? Era isso, Daniel? Era isso, fechei aqui. Maravilha, então, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão dos nossos produtos de ações, em relação ao Banco do Brasil, é só colocar aqui nos comentários. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.